Antes que você entre nas responsabilidades deste dia, antes das mensagens, antes das cobranças, antes que o mundo comece a pedir mais uma vez a sua força. Fique aqui por alguns minutos. Talvez você tenha acordado cansado hoje. Não um cansaço do corpo, um cansaço mais silencioso. Aquele que ninguém vê, o cansaço de quem está tentando sustentar muitas coisas ao mesmo tempo. Sustentar a casa, o trabalho, as preocupações, as expectativas, os próprios pensamentos. E enquanto tenta permanecer forte para todos, vai ficando sem espaço para descansar dentro de si. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Continuando, seguindo, cumprindo, mas carregando pesos que ninguém conhece. E existe algo que quero lembrar ao seu coração nesta manhã. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Jesus disse algo que atravessou séculos porque continua encontrando pessoas exatamente onde elas estão. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba a delicadeza dessas palavras. Ele não chamou os fortes, não chamou os que estavam vencendo, não chamou os que tinham respostas, chamou os cansados, os sobrecarregados, os que estavam tentando continuar mesmo sem forças. Talvez seja por isso que essa mensagem exista para você hoje. Porque às vezes pensamos que fé significa nunca se cansar. Mas não. Fé também é reconhecer que precisamos descansar. Existe uma frase de Dale Carnegie que diz: "A maioria das coisas importantes do mundo foi realizada por pessoas que continuaram tentando mesmo quando parecia não haver esperança." Mas existe algo bonito nessa frase. Ela não fala sobre pessoas que nunca cansaram. Ela fala sobre pessoas que continuaram, mesmo cansadas, porque continuar não significa correr. Às vezes, continuar é apenas respirar mais uma vez, dar mais um passo, levantar da cama, fazer o que é possível hoje. Nada além disso. E talvez você esteja exigindo de si algo que Deus nunca exigiu. Talvez esteja cobrando perfeição. Resultados, respostas, força constante. Quando na verdade o céu esteja apenas pedindo permanência. Porque existe uma diferença enorme entre ser forte e fingir que está bem. Muitas pessoas aprenderam a esconder a dor, sorrir quando estão exaustas, ajudar enquanto estão vazias, ser apoio enquanto desmoronam por dentro. Mas o coração não foi feito para viver sozinho. Por isso quero te fazer uma pergunta nesta manhã. O que você está carregando que não deveria continuar carregando? Pense nisso por alguns segundos. Talvez seja culpa, talvez seja medo, talvez seja uma responsabilidade que não é sua, talvez seja o futuro, talvez sejam pessoas, talvez sejam expectativas, porque existe um peso que destrói lentamente a tentativa de controlar tudo. Epicteto escreveu: "Não tente que as coisas aconteçam como você deseja, deseje que aconteçam como acontecem e encontrará serenidade." Que frase necessária para os dias de hoje. Porque estamos cansados não apenas pelo que fazemos, mas pelo que tentamos controlar. Queremos controlar o amanhã, as pessoas, os resultados, as respostas, o tempo. E nessa tentativa silenciosa, perdemos a paz. Talvez você não esteja cansado apenas pelas batalhas. Talvez esteja cansado pela resistência. Por isso, quero te propor algo simples hoje. Quando terminar este vídeo, pegue um papel, escreva no topo: "O que estou carregando sozinho?" E deixe o coração responder, sem filtro, sem pressa. Talvez apareçam coisas que você nem percebia mais. Depois, faça algo importante. Ao lado de cada item escreva: "Isso realmente pertence a mim?" Porque nem todo peso precisa continuar nos seus ombros. Existe algo que poucas pessoas fazem pela manhã.
Elas entregam tarefas, mas não entregam preocupações. Organizam compromissos, mas não organizam a alma. E por isso, o dia começa pesado. Quero te convidar para um pequeno ritual. Amanhã cedo, antes do celular, antes das notícias, antes de abrir o mundo, coloque a mão sobre o peito, respire profundamente e faça esta oração simples. Senhor, eu entrego o que não consigo carregar sozinho. Só isso. Não precisa ser longa, não precisa ser perfeita, apenas verdadeira. Porque talvez Deus não esteja esperando palavras bonitas. Talvez esteja esperando sinceridade. Dale Carnegie também dizia que a fadiga geralmente nasce da preocupação. Olhe ao redor. Quantas pessoas estão exaustas não pelo trabalho, mas pelo excesso de pensamentos? Quantas noites perdidas, quantos cenários imaginados, quantas batalhas que nem aconteceram. Nós carregamos futuros inteiros dentro da mente e depois nos perguntamos por que estamos cansados. Talvez esta manhã seja um convite para voltar ao presente, olhar apenas para hoje, não para o mês inteiro, não para a vida inteira, só hoje. O que realmente precisa da sua força hoje? Talvez seja apenas continuar. Talvez seja cuidar de si. Talvez seja respirar sem culpa. Talvez seja permitir descanso. Jesus prometeu descanso, não ausência de luta. Descanso. Existe diferença. A vida continuará tendo desafios, mas você não precisa atravessá-los sozinho. Você pode caminhar acompanhado. Você pode entregar. Você pode parar por alguns minutos. Você pode descansar sem desistir. Porque descansar também é um ato de fé. E talvez o seu coração precise ouvir isso agora. Você não precisa provar força o tempo todo. Você não precisa vencer tudo hoje. Você não precisa carregar o mundo. Você só precisa continuar caminhando. Passo após passo. Respiração após respiração. Manhã após manhã. Que hoje você seja gentil consigo. Que retire dos ombros aquilo que nunca foi seu. Que encontre paz no que permanece e descanso no que entrega. Porque Deus não pediu que você carregasse tudo. Ele apenas pediu que caminhasse com Ele. Então respire. O dia ainda está começando. E você não está sozinho. Ritual final. Se esta mensagem encontrou você nesta manhã, escreva: hoje eu entrego meus pesos.